Existe um tipo de mente que não foi feita para viver em paz, e poucas histórias mostram isso tão claramente quanto a de Friedrich Nietzsche. Desde muito cedo, a vida já começou a testar seus limites. Com apenas 5 anos, ele perdeu o pai. 1 ano depois, perdeu o irmão. Antes mesmo de entender o mundo, ele já conhecia a dor. Criado em um ambiente profundamente religioso, Nietzsche parecia destinado a seguir o caminho da fé. Mas algo dentro dele começou a questionar tudo. E esse foi o começo de uma jornada perigosa. Nietzsche não era apenas inteligente, ele era inquieto. Enquanto outros aceitavam respostas, ele fazia perguntas que ninguém queria fazer. Na universidade, abandonou a teologia e, com isso, abandonou também a fé. Ele passou a acreditar em algo radical. Talvez Deus não tivesse criado o homem. Talvez o homem tivesse criado Deus. E a partir daí, não havia mais volta. Sua mente começou a mergulhar cada vez mais fundo. E quanto mais fundo ele ia, mais solitário ele se tornava. Aos 24 anos, já era professor universitário, um gênio precoce. Mas por trás disso, seu corpo começava a falhar. Doenças constantes, dores insuportáveis, insônia, alucinações. Havia dias em que ele simplesmente não conseguia comer, nem dormir. Mesmo assim, ele continuava escrevendo, como se soubesse que o tempo estava acabando. Enquanto sua saúde piorava, sua mente ficava cada vez mais intensa. Ele escreveu algumas das obras mais profundas da história. Mas ninguém prestava atenção. Silêncio. Nenhuma crítica relevante. Nenhum reconhecimento. Nada. Imagina dedicar sua vida inteira a algo. E o mundo simplesmente ignorar. A dor física já era insuportável, mas a solidão era ainda pior. Nietzsche tentou amar, tentou se conectar, tentou não ser sozinho, mas falhou. Foi rejeitado, e isso o afundou ainda mais. Em cartas, ele confessava: estou absurdamente sozinho, sem amor, sem reconhecimento, sem alívio. E é aqui que a história muda. Porque Nietzsche não tentou fugir da dor. Ele fez o oposto. Ele decidiu mergulhar nela. Ele acreditava que existia algo escondido no sofrimento. Um tipo de poder. Como se a dor fosse uma porta. E atrás dela estivesse algo capaz de transformar tudo. Mas havia um risco real. Porque quando você mergulha fundo demais na própria mente, nem sempre consegue voltar. Nietzsche sabia disso. Ele chegou a escrever que estava vivendo uma vida perigosa, como uma máquina prestes a explodir. E mesmo assim, continuou. Ele estava procurando algo que ele não sabia explicar completamente, mas que sentia que precisava encontrar. Uma transformação, um renascimento, ou talvez uma resposta. Mas o preço disso foi alto demais. Em 1889, em uma rua na Itália, tudo desmoronou. Nietzsche viu um cavalo sendo espancado. Correu até ele, abraçou o animal e começou a chorar. Segundos depois, desmaiou. Foi ali que sua mente quebrou. Depois disso, nada mais foi o mesmo. Cartas estranhas, assinaturas como Deus, o crucificado, dias trancado, nu, tocando piano, como se estivesse em outro mundo. Ele havia ultrapassado o limite. Nunca mais voltou. Passou os últimos 11 anos da vida em completo silêncio mental, sem consciência, sem presença, sem ele mesmo. Mas a história não termina aí. Porque depois da sua morte, algo inesperado aconteceu. Suas ideias começaram a se espalhar. Seus livros, finalmente lidos. Seu pensamento, reconhecido. Mas junto com isso, veio uma distorção perigosa. Suas ideias foram manipuladas, usadas por ideologias que ele próprio criticava. Por muito tempo, Nietzsche foi visto de forma errada. Até que, décadas depois, o mundo começou a entender. E então,
veio a pergunta que ninguém consegue responder. Nietzsche enlouqueceu por doença, ou se perdeu na própria mente. Alguns dizem que foi um problema físico, outros que foi psicológico. Mas existe uma terceira possibilidade. E se ele foi longe demais? Nietzsche acreditava que a dor profunda podia transformar uma pessoa, que o sofrimento extremo podia revelar algo escondido. Mas talvez nem todo mundo que desce até o fundo consegue voltar. E talvez esse tenha sido o preço que ele pagou. Hoje, mais de um século depois, suas palavras ainda ecoam. O que não me mata, me fortalece. Mas a história dele deixa uma dúvida inquietante. E se algumas coisas não matam, mas também não deixam você voltar?